Bem, amados, paz do Senhor a todos, bom dia. Vamos iniciar nossa escola bíblica. Gostaria de convidar você a curvar sua cabeça e fazermos uma oração. Pai querido, Pai amado, nós estamos mais uma vez aqui, Senhor. Primeiro, para te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, por aquilo que temos transgredido, Senhor, a Tua lei, o Teu mandamento, ferido a Tua santidade. Pedimos perdão, Senhor, porque somos falhos, mas falhos que buscam a perfeição em Cristo Jesus. Te pedimos, ó Deus, agora, neste momento, a sabedoria para conhecer mais a Tua Palavra, estudar mais a Tua Palavra, para que assim sejamos cada vez mais edificados, solidificados na Tua Palavra, assim como manda os Teus mandamentos, assim como é os Teus preceitos, para que possamos conhecer, para que possamos nos aproximar cada vez mais dos Teus caminhos. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, então nós vamos dar continuidade à nossa lição, que já estamos aí há algum tempo percorrendo, mas eu perguntei para o pastor e ele falou que ele não está com pressa, então está tudo certo. Estamos ainda na lição 1, ok? E para nos fundamentar biblicamente o que estamos estudando, vamos abrir as nossas Bíblias em Salmo 119, vamos ler do versículo 1 ao versículo 16. Esta é a base de qual nós estamos estudando a lição de número 1, que é a Biblioteca de Deus. Salmo 119, versículo de 1 a 16. A gente pode fazer uma leitura compartilhada. Aliás, eu vou ler aqui na minha versão, e aí os irmãos acompanhem aí, ok? Salmo 119, versículo 1, diz assim então: Bem-aventurado os de conduta irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Bem-aventurado os que obedecem aos testemunhos e o buscam de todo o coração. Não praticam o mal e andam nos seus caminhos. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos, para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fosse firmado os meus caminhos na obediência aos teus estatutos. Então, eu não seria humilhado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero, quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei os teus estatutos, nunca me abandones. Como pode o jovem manter puro o seu caminho? Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Bendito sejas, ó Senhor. Ensina-me os teus estatutos. Com os lábios repito todas as ordenanças que promulgastes. Alegro-me em seguir os teus testemunhos, como que se regozija com grandes riquezas. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus estatutos, não me esqueço da tua palavra. Amém? Então, de 1 a 16, este texto do salmista, ele nos coloca versículos aqui chaves para o nosso entendimento, que vai nos fundamentar em muitas ocasiões. Sabe que muitas vezes a gente se depara muito com alguns questionamentos de pessoas acerca do estudar a Bíblia, acerca do buscar um conhecimento acerca da palavra de Deus. Há muitas pessoas que de verdade eles
preferem não estudar a Bíblia. E por entender assim, critica quem o faz. Diz assim: mas estudar a Bíblia, eu já sirvo a Deus, para que estudar a Bíblia? Aí vem outros e diz: olha, você vai ficar louco, você está estudando demais. Aí vem outro e diz: você quer se aparecer mais. Aí vem outro: não, você quer ser o super crentão. Sabe o que é mais interessante que eu observo desta minha pequena caminhada, não tanto quanto o irmão Devair, mas esse pequeno tempo que eu caminho, eu observo que esses jargões, essas falas, elas surgem de próprios cristãos. Próprios cristãos que não têm o desejo de buscar o conhecimento, eles alfinetam muitas vezes a gente a dizer: eu não quero conhecer a Bíblia, eu já sirvo a Deus. E vivem num misticismo religioso que não conhece. E aí, se perguntarem, por exemplo, para eles acerca do que os convence de Cristo, muitas vezes não é um convencimento interno de si, de que entendeu o que é Deus. É um convencimento porque muitas vezes nasceu no lar evangélico, é um conhecimento muitas vezes porque precisou de uma bênção e foi abençoado. Então é uma experiência de ouvir falar, é uma experiência de que a gente não conhece, é uma experiência de que a pessoa viu as outras viver. E aí o salmista, é interessante que o salmista aqui, ele nos dá, a própria Bíblia, através do salmista aqui, ele nos dá uma resposta muito boa. Ele nos dá uma resposta maravilhosa. Aliás, ele dá várias informações para a gente aqui que nos garante acerca disso. A primeira é já no versículo 1. O versículo 1 ele já diz o seguinte: bem-aventurado os de conduta irrepreensíveis. E aí a gente começa a entender o que seria essa irrepreensão, né? E o que é esta conduta? Como se forma esta conduta? A parte B do versículo, ela responde, o próprio salmista, acompanhe aí na Bíblia de vocês, e acompanhe comigo aí, versículo 1 do capítulo 119. Quem que vão ser os bem-aventurados? Quem que seria esses bem-aventurados que o salmista chama? Que vive conforme a lei do Senhor. O que é a lei do Senhor? Aqui é a lei do Senhor. Então veja bem, o salmista ele diz exatamente isto: bem-aventurado os de condutas irrepreensíveis. Mas olha que coisa interessante. Para termos uma conduta irrepreensível, eu preciso ter algo. Eu preciso conhecer algo. Qual é este algo? A lei do Senhor. Então veja que o próprio salmista nos dá uma garantia de que é necessário conhecermos a lei do Senhor para que vivamos de forma irrepreensíveis. Ou seja, dentro desta palavra, há sim o norte para nós. Como o cristão deve viver, como o cristão deve proceder. E o salmista chama essas pessoas que têm o conhecimento de bem-aventurado. Veja que coisa interessante. Então a própria Bíblia nos ajuda, a própria palavra do Senhor, ela já começa a se apresentar fundamentos para nós entendermos. A própria palavra do Senhor nos dá fundamento para que nós tenhamos esse desejo de buscar esse conhecimento, esse desejo de entender. Porque o contrário disso aqui seria, se nós formos ignorantes acerca da palavra do Senhor, nós não seríamos bem-aventurados. Ao contrário, isso aqui está dizendo.
E aí vem mais, ele coloca tantos versículos bons neste texto aqui, que de fato é para nós cristãos, o que nós temos que entender acerca de quando somos confrontados, do que entender, do que buscar, ou as minhas experiências vale, aquilo que eu vivi vale? Vale sim, de fato vale. Mas nós precisamos entender que a palavra do Senhor nos convida a nos examinar ela, a conhecer a palavra de Deus, não pelo que o pregador fala, não pelo que aprendemos apenas aqui na escola bíblica, mas daquilo que nós praticamos, aquilo que nós vivemos. Não sou eu que estou falando, o salmista está dizendo: bem-aventurados os de conduta irrepreensíveis. E ele justifica que vivem conforme a lei do Senhor. A lei do Senhor é única só. É única, é exclusiva, é a lei do Senhor, é a palavra de Deus. Aqui não tem outro meio termo para nós criarmos. Aqui não tem outro meio termo. É a lei do Senhor, é a palavra do Senhor. E aqui é bom a gente deixar claro essa questão da lei. Nós não estamos tratando apenas, relembrando do decálogo, os 10 mandamentos. Nós estamos falando de um conjunto. Porque se nós atentarmos apenas para a lei dos 10 mandamentos, nós isolamos Cristo, que é o que nós vamos começar a falar agora, que é o Novo Testamento. Então, quando falamos a lei, isso tem que ficar muito claro. A lei do Senhor, ela não se resume apenas nos 10 mandamentos, no decálogo. Quando falamos a lei, é um compilado do que Deus se manifesta no Antigo Testamento, de como Deus age no Antigo Testamento e de como Ele manifesta através de Jesus Cristo no Novo Testamento. Este conjunto é a lei. Não podemos ignorar que Jesus Cristo é a lei. Não podemos ignorar que Jesus Cristo vem cumprir a lei. Então a lei, que fique claro para nós nesta manhã, nesse estudo, que quando falarmos de lei, não estamos falando do decálogo, não estamos falando dos 10 mandamentos. Estamos falando no conjunto daquilo que Deus estabelece para o seu povo, para os cristãos, para aqueles que são chamados filhos de Deus. Ok? O versículo 5 também é muito interessante para nos fundamentar o motivo que nós estamos estudando a Bíblia. O versículo 5 ele diz assim: quem dera fosse firmado os meus caminhos na obediência aos teus estatutos. O que seria estatuto? Estatuto é um compilado de regras, é um compilado daquilo que são determinados para um grupo, certo? Então ele diz, olha, quem dera se fosse firmado os meus caminhos na obediência aos teus estatutos. O estatuto de Deus é a palavra de Deus. Então o salmista ele diz que nós precisamos estar firmados e obedecendo esse estatuto. Agora, como que eu obedeço aquilo que eu não conheço? Tem como? Alguém pode me dar um exemplo? Se tem, ou alguém já viveu alguma coisa assim? Não. É possível eu obedecer, irmã Ivonete? É possível obedecer alguma coisa se eu não conheço? Não é possível. Né, Silvia? A irmã Rosiane é professora. Não tem como um aluno dar... Não tem como um aluno tirar uma nota boa se não tiver estudado. Não tem como. Não. Eu digo que mesmo assim ele precisa de uma base. Ele precisa de uma base, de conhecimento. Eu creio assim, que ele precisa de uma base. Todo mundo precisa de uma ajuda para desenvolver aquilo que tem de dom. É nato? É nato, mas ele desenvolve em meio a uma sociedade. Uma criança de 3 anos que eu vi, tá? Todas as bandeiras, tudo, só olhar, tudo na cabeça, Ele estuda, ele desenvolve com mais facilidade, ele estuda, ele desenvolve com muito mais facilidade. Vamos trazer para cá? Para mim, trazer esse estudo aqui, eu precisei de estudar, desde segunda-feira eu estou lendo isso aqui. E eu esqueci pelo menos 50%. Agora, tem pessoas que ele vai ler uma vez
Isso vai ficar para ele pro resto da vida na memória dele. Isto é um dom. Agora a gente não pode confundir que o dom a pessoa nasce, nunca ouviu e vai. Eu não entendo assim. Eu entendo que é como o Salai colocou. A gente tem que aperfeiçoar o dom. Então a gente precisa de. Tem pessoas que têm o dom do entendimento. Lê uma vez e já sabe tudo. Mas ele precisou ler. Então assim é a palavra de Deus. Existem pessoas que precisam desse conhecimento. Quem são essas pessoas? Todos nós. Todos nós. Todos nós precisamos entender esse estatuto. Não é para o pregador, não é para o presbítero, não é para o diácono, não é para todo mundo. Por que é para todo mundo? Porque para o diácono, para o presbítero, para o pastor, para quem faz ministração, ele tem que ter o conhecimento para ministrar. Veja como isso é importante. Para quem evangeliza, tem que ler os estatutos para evangelizar. Agora, de uma forma sistemática e global, todo cristão precisa entender para que o salmista diz? Para viver. O salmista diz, para viver, que vivem conforme a tua lei. Então, o cristão precisa da palavra de Deus para viver. Para não ser enganado. Não é isso que a gente está sempre dizendo, e a gente vai entrar na revista de fato, para não sermos enganados. Olha que interessante aqui, por falar enganado, no versículo 9. Olha no versículo 9. Como pode o jovem manter puro o seu caminho? Ele faz uma pergunta retórica aqui. Como pode o jovem manter puro o seu caminho? E ele mesmo dá a resposta. Olha que interessante que o salmista dá a resposta. Acompanhem na Bíblia de vocês aí, ó. Versículo 9 do Salmo 119. Ele dá a resposta. Qual é a resposta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Há ou não há uma necessidade de conhecer então a palavra de Deus? Experiências minhas não vale para o Devair. Experiência do Devair não vale para o Salai. Não vale para a irmã Lucélia. Experiências, elas edificam, os testemunhos eles edificam, mas muitas vezes a minha necessidade espiritual, a minha fraqueza espiritual não é a de nenhum de vocês. Por isso, não posso balizar a minha fé na fé de outro. Claro, a fé mútua, nós vamos como o corpo de Cristo se ajudando, não confunda as coisas. Tá? Não é que eu estou dizendo que a fé vai edificando mutuamente. Agora, o que nós temos que entender como a resposta para a pureza do caminho é a palavra de Deus. Porque muitas vezes alguém vai passar por uma dificuldade muito mais... a mesma dificuldade, uma pessoa pode passar de uma forma e a outra pode passar de outra forma. Agora, se ambos estiverem baseados na palavra de Deus, não importa, os dois vão chegar no objetivo, que é manter-se bem-aventurado conforme a lei do Senhor. Então veja que há sim uma necessidade, e eu vou dizer mais, urgente, para que os cristãos verdadeiros se voltem para a palavra de Deus. Há sim o entendimento que precisamos entender que é a palavra de Deus. Porque senão nós vamos ser levados por vento de doutrinas. Qualquer argumento em nome de Deus, nós vamos acompanhar. Chegou alguém falando, está falando em nome de quem? Está falando em nome de Deus. Amém, é bom. E não é. Por isso há uma necessidade urgente. E o Salmo 119 é, sim, uma base para nos encorajar. É uma base para nos levantar e olhar e dizer: a palavra de Deus é necessária para que eu viva bem. Eu vou pedir para você falar no microfone, Salai, tá? Daqui. Pode falar, meu amigo. Bem, é igual eu estava... Não?
Aperta do lado aí para ver. Tá sem pilha? Quer que eu pego? Não? Quando Sanlai fala aí, então, de uma maneira bem resumida, amados, esse Salmo 119, nós temos que meditar nele. Aliás, não só no Salmo 119. Nós precisamos de nos encorajar através do Salmo 119, entendendo o propósito do salmista, para que nós possamos avançar no conhecimento bíblico. Eu falava essa semana com uma pessoa, em um debate bem acalorado, e foi um desses argumentos que a pessoa me deu. Ah, mas eu já tenho Cristo no meu coração, eu creio em Deus, eu creio no Senhor Jesus Cristo. Por que eu preciso estar lendo essa palavra de Deus? Por que eu preciso estar o tempo todo na igreja? Por que eu preciso o tempo todo estar lendo? Eu olhei, eu falei assim, mas não é possível que eu estou ouvindo uma coisa dessa. Não é possível que eu estou ouvindo. A gente fica assim, perplexo. A gente fica sem chão, a gente entendeu o seguinte, poxa vida, como você conhece o Deus que você serve? Eu confesso que eu fiquei sem resposta na hora, foi algo assim tão, sei lá, eu não sei nem descrever a palavra, né? Eu falei, é uma ignorância tão grande, é uma ignorância tão tamanha, que veja bem, aí o que me levou assim dentro de mim ficava assim, mas como que essa pessoa então conhece Deus? Quem é Deus para esta pessoa? O Deus dessa pessoa muitas vezes é o Deus do pastor dele, é o Deus da esposa, é o Deus do pai, é o Deus do tio, é o Deus que ele viu na televisão, mas não é o Deus que ele conhece. Porque não tem, amados, não tem como nós conhecermos a Deus se não for pela palavra. Nós ouvimos experiências, nós ouvimos testemunho, nós ouvimos pregações, mas é a pessoa falando acerca de Deus. Ah, o Espírito Santo vai conduzir? Vai. Mas nós temos a obrigação de conhecer a palavra. Nós temos que ter a experiência. Viu a palavra de Jó? Senhor, antes eu ouvia falar. Hoje, os meus olhos te veem. E aí? Precisamos ou não precisamos de uma experiência de fato com Deus? Vai lá, Sanlai. O que eu ia dizer é o seguinte, que eu estava pensando em casa essa semana, que muitas vezes as pessoas dão tanto crédito ao título de pastor, qualquer coisa que ele fala, vale. Esquece da palavra. É o que eu estava pensando a respeito de um certo pastor aí que fala a respeito de relacionamento conjugal. Ele fala um monte de baboseira que não tem nada a ver com a palavra lá. E aí todo mundo diz, não, mas é o pastor fulano de tal que falou. E aí ele baseia a vida dele, caminhada cristã dele, todo naquele tipo de coisa ali que não tem nada a ver com a Bíblia. E muitas das vezes as pessoas se deixam levar por isso. Nem quer saber da vida do camarada, mas falou que ele é pastor, amém. Ele é pastor e é ungido de Deus, você não pode tocar e você vai ter que fazer tudo que ele está falando. E aí vive de acordo com aquilo que o camarada está falando e esquece de seguir a palavra de Deus. É o tipo de gente que você está falando aí, que qualquer coisa que se fala em nome de Deus para ele tem validade, porque ele não tem conhecimento da palavra. E aí vive a vida baseada nisso, naquilo que um disse, que outro disse. Aí o interessante disso é que a gente vê a maioria das pessoas os descrentes, as pessoas que estão dentro da igreja que saem, o que a gente conhece como desviados, fundamentou 80%. Eu vou ser modesto, para não falar 99%, mas 80% dessas pessoas desigrejadas, elas estão desigrejadas porque apoiou a sua fé, como o Sanlai colocou, em um homem, e o homem caiu. Pode olhar, 80% das pessoas desigrejadas apoiaram a fé deles em homens que são falhos como nós também somos. No dia que esses homens caem, esses homens cheios do poder de Deus caiu, a igreja toda se abala. Então é isso que o Sanlai falou, é muito interessante.
Agora também é bom a gente entender, porque pode ter entendimentos que talvez está pensando assim, tá, mas nós não seguimos também muitas vezes as cartas de Paulo? Vamos lá, eu quero só te argumentar o seguinte. Primeiro ponto, Paulo disse o quê? Seja meus imitadores, ok? Mas como que ele finaliza esta frase? Assim como eu sou de Cristo. Ou seja, Paulo não está criando um exemplo para nós seguirmos. Paulo está dizendo, olha, eu estou seguindo a Cristo, e como eu sigo a Cristo, vocês também podem seguir a Cristo. Olha para mim, é possível. Conjugando aqui colocando a fala de Paulo, seria isso. Olha, eu sigo a Cristo. Então seguem também a Cristo e olhem para mim como eu sigo a Cristo, que é possível, humano como vocês, seguir a Cristo. Então vamos separar as coisas para entender. Como o Salário colocou, tem homens que são colocados como evidências e que a gente não deve 100% aliar isso. Mas a gente tem o estatuto e a lei do Senhor para seguir. A gente tem a palavra do Senhor para confrontar. O pastor sempre dá o exemplo aqui, e está na Bíblia também, os irmãos podem dar uma olhada. Quando Paulo vai pregar em Bereia, o que os bereanos fazem? Vamos ver se esse camarada está falando a palavra. Paulo, está vendo? Vamos ver se esse camarada está falando aqui a palavra certa aqui, tá falando a palavra. Então veja, nós cristãos não podemos estar alienados à fala humana, a pregações humanas. Nós cristãos precisamos estar atentos ao estatuto de Deus, à palavra de Deus. E o salmista vai nos reforçar, essas pessoas são bem-aventuradas. O salmista vai dizer, por que bem-aventurados? Porque não vai ser confundido. Não vai ser levado por qualquer vento de doutrina, ensinamento particular de pessoas que olham a Bíblia, interpretam a Bíblia de maneira errada e nos confunde. Se nós estamos, de fato, na palavra de Deus, nós jamais seremos confundidos. Então esses versículos, eles são muito importantes para nos embasar ao conhecimento acerca do que estamos praticando como Bíblia, fé, a prática na palavra do Senhor. Tendo dito isso, nós precisamos entender que essa compreensão também de uma divisão histórica, material e espiritual, certo? Conseguem me entender? Nós temos que entender a Bíblia num campo histórico, material e espiritual. Nós não podemos entrar nesta Bíblia, nessa palavra do Senhor, apenas em um campo espiritual. Nós temos que entender que é Deus Espírito falando com o povo humano. Então nós temos que entender que aqui também tem partes que nós precisamos entender no mundo material, certo? Está falando de um homem, um Deus superior, tratando com o homem pecador, material, matéria. Então precisamos ter essa visão, bem como precisamos, para entender de fato a Bíblia, compreender relatos históricos. Veja, vou de novo usar a irmã Rosiane, é professora. Para ela dar uma aula para alguém, ela não chega lá, né? Estou aqui falando, né? Eu também fui professor, então a gente mais ou menos entende. Você não chega lá, se você tem que ensinar a criança, ou você tem que ensinar um adulto ou um jovem, seja que fase estiver, você não chega lá com um conhecimento e diz assim, olha, esse conhecimento é assim. Não. Você fundamenta primeiro um conhecimento. Você vai buscar origem, uma necessidade. Você vai buscar o conhecimento de como aquilo se criou, como aquilo se formou. Certo? Por exemplo, eu vou dar aula de língua portuguesa. É necessário a gente mostrar para todo mundo que está nos assistindo, que está nos ouvindo, que
a escrita da letra veio, me corrija aí, o professor letrado, da Fenícia. É isso? Foi os fenícios que iniciou o alfabeto, não foi? Então há uma necessidade de eu dizer o seguinte, olha, a letra, a escrita, ela não cai do céu. A escrita, ela surge através dos fenícios, lá na antiguidade, quando eles ouvem a necessidade de se comunicar, e papapá, as pessoas vão se atualizando, eles vão entendendo e materializando aquilo que aconteceu. Isso ajuda a ter um fundamento no conhecimento, do que chegar e dizer assim, olha, o alfabeto é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Muitos não vão questionar, mas muitos podem dizer, mas seria interessante a gente entender de onde veio, quem criou, como surgiu, qual foi a pessoa que trouxe. Vocês concordam comigo? É legal isso, é legal a gente entender, porque nós somos questionadores, nós necessitamos de mais explicação. Agora, a Bíblia também é assim, precisamos entender de fato. Claro, há questões transcendentes na Bíblia que só compete a Deus. Deus não quis se revelar, e aí a gente vai ficar maluco querendo entender o porquê. As coisas encobertas. Então assim, o que Deus não revelou, não cabe o homem querer saber. Agora, o que Deus nos mostrou, é necessário que nós entendamos para que nós tenhamos bases solidificadas do nosso saber, do nosso conhecer. Versículo de número 6 desse Salmo 119. O que diz aí? Então, eu não seria humilhado, olha bem a palavra do salmista. Então eu não seria humilhado ao considerar todos os teus mandamentos. O que nós vemos hoje é pessoas que não buscam um conhecimento nem histórico, nem material e nem espiritual. E quando são questionados, são envergonhados. E isso nós estamos falando de crentes de 40, de 50, de 60, de 70 anos. Defende uma linha de pensamento teológico, defende pensamentos acerca da teologia, que nunca abriram a Bíblia para entender. E eu abro um parênteses, aproveitar que nós estamos em escola bíblica dominical aqui, e eu acho que é um momento para a gente debater, e falar. E aí eu aproveito para falar um pouco de mim. Eu sou um exemplo disso. Até então, antes do pastor Roberto vir para cá, eu quantas vezes sentava em roda de conversa acerca de palavra de Deus? Sem conhecimento nenhum. Perdão da palavra, mas apanhava igual cachorro doido em rua. Presbítero. Aquilo que eu conhecia era palavras isoladas acerca da Bíblia. Não contexto. Só o texto. E o texto usado para alfinetar fulano, o texto usado para se alguém me alfinetar, eu... Mas no final, esse Salmo 119, 6, ele era para mim, ele é e até hoje é para mim, mas até então era, porque eu era humilhado. Qualquer vento de doutrina, qualquer não, tem umas que eu ainda não, tem umas que ainda não ia, mas a maioria dos ventos de doutrina a gente ia. E eu pergunto para vocês, defendia uma linha de visão, né? A minha cunhada, ela sempre foi reformada. E a doutrina bíblica acerca da salvação, que hoje nós entendemos, sempre foi claro para ela. De uma forma errada, ela é aquele extremista, sabe? Mas ela tinha. Toda conversa que a gente tinha acerca das escrituras de Bíblia, acerca de salvação, era um debate. E eu contra-argumentava com ela. Mas aí os irmãos perguntam para mim assim, Wesley, que base você usava na Bíblia? Fazer igual o pastor Denis aqui.
Sei. Eu só falava. O que eu falava? O que eu ouvia o pastor falar, o que eu ouvia meu pai falar, o que eu ouvia fulano falar, e aquilo que eu não queria aceitar. Aquilo que eu não queria aceitar. E aí os irmãos de novo perguntam para mim assim, com base em que, Wesley? Eu gostei desse negócio do pastor Denis. Não estudava a Bíblia. Não estudava a Bíblia. Era o que o pastor falava, o que fulano falava, era o que ciclano falava. E aquilo eu ia juntando na minha caixinha sem fundamento. Mas as pessoas de quem eu era alimentado não tinham conhecimento. Era pior do que eu. Porque eu ainda tinha os textos isolados. Aquelas pessoas nem tinham texto isolado. Veja que eu era humilhado. Sentava numa roda de conversa, eu era um presbítero. Então eu tinha que ter o conhecimento. Que conhecimento eu tinha? Tinha de texto isolado. Acerca daquilo que eu achava que Deus queria. Veja como que a ignorância nos humilha. Veja como que a ignorância acerca da palavra de Deus é o contrário do Salmo 119:1. Nós não somos bem-aventurados. Quando nós não conhecemos a palavra de Deus, nós vamos ser, pelo contrário, humilhados. Porque defendemos coisas que nós não conhecemos. E não conhecemos por quê? Porque não queremos, amados. Porque a Bíblia está aqui. Preferimos ouvir vozes. Preferimos o achismo. E aí toda vez que nós sentávamos para uma discussão, para um debate, entrava no assunto da salvação, meu amigo, era aquela confusão. Era aquele trupelo. Vou usar essa palavra que eu gosto de usar. Era aquele trupelo. O que eu estava fazendo lá? Não sei, mas eu estava lá. Que base você tinha? Nenhuma, mas eu estava lá. O que você defendia? Também não sei, mas eu queria defender. Veja como nós somos irracionais. Veja como nós somos assim, por defender uma questão que está mais dentro de nós, do achismo, do querer, do que buscar o conhecimento bíblico. Aí eu lembro agora do que o pastor fala, né? É a síndrome de Gabriela, né? E interessante que era para mim a pior frase. Eu sempre fiz assim. Sabe que em uma fase da minha vida, acho que de acordo com a minha profissão, eu chegava com pessoas bem mais velhas, as pessoas, eu sempre fiz assim. Isso sempre foi uma frase que me deixava... Mas olha o quanto que a gente é tão cego diante das situações. Eu vivia assim também na questão espiritual, na questão da salvação. Eu também nasci assim, fiquei assim, vivi assim. E eu não olhava para esse meu defeito. Não olhava para esse meu defeito. Chegava numa roda de um espírita, eu convivo muito com pessoas dessa linhagem. E eu ia falar para eles assim, mas isso aí não está certo. Mas e aí? Ele virava para mim assim, mas não está certo por quê? Porque se Jesus Cristo isso, se Jesus Cristo aquilo. E ele falava em nome de Jesus. E eu... Sabe? E eu era crente. Então assim, amados, esse salmo, ele nos convida a nós estudarmos a palavra de Deus. E ele dá muita justificativa. Ele vai dizer que como pode um jovem manter-se puro. Ele pode dizer como eu não seria humilhado. Ele pode dizer como eu tenho que ser bem-aventurado. E tudo converge ao conhecer a palavra de Deus. Ok? Então, voltando aqui, a gente falou sobre 3 pontos de conhecer a Deus. O conhecer a Deus no mundo histórico, conhecer a Deus... Histórico que eu digo não é a história que a história conta da escola. Eu estou dizendo o período histórico de Deus, o que Deus fez no seu povo, o que Deus fez nesse tempo. Conhecer a Deus o material nosso e conhecer a Deus o espiritual. Por que isso é interessante? Porque quando a gente vai começar a ler a Bíblia, e olha só o quão isso é necessário. Quando nós vamos estudar a Bíblia, há muitas coisas que a gente vai entender que vão sendo criados e disseminados no meio cristão. Nós falamos aqui
Pastor, pode colocar para mim no 21? Nós falamos na aula passada acerca de algumas questões muito históricas. Nós falamos bastante sobre histórico. Deixa eu ver se é o 21 mesmo. Pastor, no 19. Quando o pastor coloca ali, vamos na nossa revista aqui. Vamos aqui na nossa revista, nós estamos no tópico 2. Nós estamos no tópico 2, certo? Falando do Novo Testamento. Tópico 2.1. Certo? A minha página é diferente, mas tópico 2, compreendendo os seus escritos. Veja que tem toda uma narrativa histórica. Pode deixar aí que eu vou me sintonizando aqui. Ficou melhor para ver do que domingo passado, não? Tá mais ruim, tá? Tá melhor? Foi indução do Henrique. Para mim aqui tá mais ruim. Então olha só, compreendendo os seus escritos. Veja que o autor dessa revista, ele nos leva a buscar história de como foi essa questão dos escritos. Falamos, por exemplo, a questão da história, de como a gente consegue entender, por exemplo, o surgimento das religiões, ou do que a gente falou sobre, a gente chamava de partidos, né, Silvio? Domingo passado, a gente falou, domingo passado não, foi domingo, tem 2 domingos atrás, né? Então, a gente viu a questão dos partidos e das denominações, né? Aí a gente falou, deixa eu voltar aqui. A gente falou sobre essa questão do período intertestamentário, que durou 400 anos, né? Neste período, aí há algo interessante historicamente a gente relatar, que muitas pessoas vão dizer, mas eu não estou numa escola para aprender história, por que eu tenho que estudar história? Os ignorantes vão pensar dessa forma. Mas a gente tem que entender que todo domingo, toda quarta-feira no estudo bíblico, o pastor tem colocado aqui, quando a gente estuda a carta de João, o principal ponto de que João queria colocar em evidências do que a igreja de Cristo não poderia dar crédito. Se a gente for lá em 1 João, e a gente vai ver, principalmente quando ele fala sobre aquele que estava em nós, entre nós, habitou entre nós. João queria mostrar o quê? Queria mostrar que Deus, que Jesus Cristo, ele era homem, ele era humano de fato. A narrativa de João é colocar a igreja de Cristo a entender que Cristo não era um fantasma. Era o que aquele povo pregava. Como disse o pastor sempre coloca aqui, era o povo chamado o quê? Como é que era o nome daquele povo? João estava defendendo a igreja de alguns ensinamentos. Como que era o povo? Quem que era aquele povo? Não? Vocês sabem, é porque vocês não estão sintonizando. Mas aí vamos lá então. Então neste meio tempo era o povo gnóstico. O gnosticismo estava presente na igreja. Então eles não acreditavam em Cristo numa matéria, né? Porque a matéria era má. Se a matéria era má, Cristo bom não poderia estar presente na matéria. Essa carne é má. E aí isso a gente ouve
Isso a gente ouve, o pastor coloca isso de forma muito clara aqui aos estudos, mas a gente vai entender como que surge isso, por que isso estava dentro da igreja, como assim esse povo estava dentro da igreja. E a gente vai pegar relato cruzando a história secular com a história bíblica e os historiadores da época, a gente vai ver que nesse período intertestamentário surgem diversas filosofias de vida. A gente vai ver que a história clássica nos coloca isso de forma muito clara, no período de Alexandre o Grande, quando surge aquele helenismo, que a gente falou aqui nesse domingo anterior, que esse helenismo traz da cultura grega todas as suas culturas, política, religiosa e forma de governo. Traz. E aí ele implanta onde o Império Macedônico ele vai se infiltrando, enraizando, ele vai disseminando aquela cultura. Aquelas culturas gregas, elas iam trazendo para outras regiões que eram dominadas por aquele império. Chega então em Israel. Chega então naquele povo cristão. Ora, se era dominado por aquele império, obviamente que tudo que era do império é disseminado no povo. Não foi assim quando foi conquistado o Brasil? As culturas portuguesas, da coroa portuguesa, não veio para o Brasil e foi inseminado? Nós poderíamos falar brasileiro, mas por que nós falamos português? Porque fomos dominados por um império português. Então aquele povo, quando foi traduzida a Bíblia, foi traduzido para o grego koiné. Por que pelo grego koiné? Era o grego que era falado naquela época, para que todo mundo tivesse o conhecimento, porque era a língua oficial do império. Naquele tempo, olha para vocês verem que eu já vou chegar em João. Veja como é importante a gente entender a história, para a gente chegar como vai a raiz dessa questão aqui dos gnósticos. Veja que neste período, quando quando o Império Macedônico invade e leva essas culturas gregas, o povo, antes, era dividido em, o que a gente estuda na história clássica, era dividido por aquelas polis, as cidades que eram... Cada cidade ela era dividida por um governo. Cada governo juntava seu povo, e era o povo quem decidia as coisas. As cidades ela era governada pelo povo naquela época. Olha que interessante. Quando Alexandre ele vai governar, quando ele invade o império, ele traz essa cultura helenística, ele acaba com o povo dando opinião sobre como a cidade tem que andar, como o povo tem que fazer, porque todas as decisões acerca da população, elas eram acerca da população dando opiniões. E aí naquela época, e todo mundo vai ouvir dizer, todo mundo já ouviu dizer, em homens chamados Aristóteles, Sócrates, Platão. Todo mundo já ouviu isso aqui já? É conhecido esse nome? Sócrates, Aristóteles, Platão? Neste período, esses homens estavam todo vigor. Essa filosofia desses homens eram utilizadas para reger essas polis, cidades-estados. Quando Alexandre vem, ele diz assim, olha, a partir de agora essas polis não vai mais existir, certo? Quem vai tomar as decisões sou eu, o imperador. Aí esses camaradas, neste período intertestamentário, que vai o período helenístico de 330 até o Império Romano ascender, esse povo agora pensou assim, Sócrates, Aristóteles e Platão não tinha mais nada o que fazer, aí eles pensaram assim, eu estou falando deles, mas é os discípulos deles, né? Esse povo pensaram assim, poxa, se nós damos opiniões acerca do que as cidades vão fazer, agora foi cortado este poder de nós darmos as opiniões, é como se fizéssemos uma assembleia, vamos decidir como a cidade vai viver. Aí essas filosofias, esses filósofos, eles contribuíam para as decisões. Aí o Alexandre falou assim, não, a partir de agora não vai ser mais assim. Quem decide o que vocês vão fazer não é a assembleia, vai ser eu. Aí esses pensadores da época falaram assim, e aí, o que nós vamos fazer agora? Se nós não temos mais serventia para ajudar a filosofia organizacional da cidade, o que nós vamos fazer? Aí esses camaradas então agora, eles começam a preocupar não mais com a coletividade. Agora esses camaradas, eles começam a criar filosofias para o indivíduo viver bem, individual.
Ou seja, deixo de cuidar do coletivo, de como as pessoas vão viver o melhor como saneamento, infraestrutura, entendimento. Eles deixam isso de lado. Agora eles vão procurar como o ser humano tem que viver. Com isso, eles começam a trabalhar numa filosofia de paz de espírito. Como o ser humano tem que viver para encontrar a sua vida plena. Veja que isso parece similar com o que a gente vê hoje. O ser humano buscar um entendimento para viver feliz, uma paz espiritual. E aí começa a filosofia. Esta filosofia, mais tarde, onde o ser humano busca o prazer em si, onde o ser humano busca a evolução em si, infiltrado por esses pensamentos de Sócrates, Platão, Aristóteles e outro, aí vem, abriu a porteira. É o que a gente vê hoje. É o que a gente vai encontrar lá João refutando os gnósticos. São pessoas que buscavam a paz de espírito interna, distorcendo a palavra de Deus, pegando o que eles entendiam, porque naquela época já tinham conhecimento do Antigo Testamento, eles criam numa divindade, só que a gente entende que o grego, ele era politeísta, ele acreditava em vários deuses. Veja bem, então agora eles tinham um conhecimento grego de todo aquele panteão grego. Eles tinham agora a palavra de Deus, o Deus Todo-Poderoso. E eles tinham os filósofos dizendo o seguinte: olha, vocês são bons, vocês têm que buscar paz de espírito, vocês são capazes. Aí isso tudo vem para dentro da igreja primitiva, junta com aquele povo que a gente falou domingo passado, no domingo anterior, aquele povo dos partidos e denominações, que eram os fariseus, saduceus, aqueles povos que eles não estavam preocupados em defender a palavra de Deus, mas sim se promover. Eles permitiam isso ir se infiltrando na igreja. Ou quando isso não ia se infiltrando por palavra, aquelas pessoas politeístas, aquelas pessoas que tinham entendimento filosóficos, eles se engedravam na igreja e ia disseminando. Veja, se eu tenho um conhecimento desse, eu sento do lado do Devair aqui, e quando o pastor está pregando, eu digo: isso aí está dizendo assim, mas além disso, ele não quer falar, mas é isso, isso, isso e isso. Eu já contaminava o Devair. O Devair levantava daqui e sentava do lado da Florzinha. Já falava com a Florzinha: olha, isso aí não é assim, tal, ele está falando isso aí, mas tem uma paz de espírito, olha, é assim, assado. Aí ela já ia para lá. E a igreja de Cristo se formando, ao mesmo tempo que ela ia se formando com os discípulos, com Jesus, passado o tempo, essas pessoas não saíam da igreja, essas pessoas estavam enraizadas na igreja, levando heresias para dentro da igreja. E o povo deixando a palavra de Deus, e o povo não conhecendo a palavra de Deus. O povo não ouvindo que Jesus curava, o povo não ouvindo que Jesus era o Messias que Isaías tanto profetizava. Eles ouviam que eu precisava de paz de espírito, que Jesus Cristo era uma emanação divina, que um ser mau criou todo mundo, e que nós somos uma centelha divina, que nós precisamos evoluir para termos o conhecimento. Aí eu pergunto para vocês, é difícil da gente entender isso? Não é difícil. Não estou falando do relato histórico, não estou falando dessa temporalidade do tempo, da história. Eu estou falando, é difícil da gente entender que se a gente não tiver conhecimento bíblico, a gente vai ser tragado pelas doutrinas heréticas? Não é difícil da gente entender. Parece suave. Eu falei esses dias nos bastidores com um pastor, e eu falo porque Deus conhece, que eu vou prestar conta é para Deus, não é para os irmãos, e assim, então não adianta eu digo que se eu fosse naquela época, talvez eu seria um gnóstico. Não adianta esconder, é o que eu penso. Sabe, eu teria talvez até cuspido da cruz de Jesus. Porque, gente, pleno século 21, com todo o conhecimento, nós não aceitamos uma doutrina clara, bíblica. Nós não aceitamos uma doutrina que a palavra de Deus se fala. Você imagina naquela época que não tinha isso compilado? Em pleno século 21, pessoas deixam de ouvir a palavra de Deus para ouvir voz de homem.
Você acha que os fariseus não teriam nos tragado para crucificar Jesus? Eu sim. Eu tenho coragem de assumir que eu seria. Porque em pleno século XXI, com internet 4, 5G, a internet das coisas, você fala, o negócio surge. Tem gente alienado a uma doutrina errada. Tem gente que não caiu os olhos. Tem gente intelectual com conhecimento 3 vezes maior do que nós, que não consegue abrir a Bíblia e entender que ela é o caminho, que ela é a verdade, ela é a única fonte que leva a Cristo, a Deus. Quem dirá naquele tempo? Você já parou para pensar que eu seria, eu estou sendo sincero, eu falei para o pastor esses dias, e falo, eu seria um dos que teria ajudado a crucificar Jesus. É forte, meus irmãos. Mas quando a gente se retrata uma realidade nossa, nos colocando, hoje estamos iguaizinhos. Hoje estamos alienados da mesma forma. Os saduceus, os fariseus, os escribas, os essênios, estão todos aí. Isolado não, pregando aqui dentro da nossa igreja. Isolados. Da mesma forma. E nós não enxergamos, porque nos falta o conhecimento da verdade. E aí com essa pessoa que eu falava, eu falava para essa pessoa assim, cara, eu também fui assim. Eu pensava igual você está pensando. Mas faz um negócio comigo, eu entendi a Bíblia, abre a Bíblia no livro tal. A pessoa não abria. Não vou abrir. Abre a Bíblia, abençoado, para mim te falar, porque eu creio na Bíblia. Então abre a Bíblia no versículo fulano, tal, vê o que está escrito. Ele não abria. Aí passava de novo o diálogo, eu falava assim, fulano, abre a Bíblia lá em tal lugar, tal lugar. Não vou abrir não. Sabe, as pessoas têm medo de conhecer a verdade. As pessoas preferem ouvir aquilo que foi contado do que aquilo que eu descobri revelado pelo Espírito Santo de Deus. As pessoas querem muitas vezes vir aqui na frente para receber a mão sobre eles e dizer o que Deus está dizendo, do que ele mesmo ir e conhecer a Deus com os seus olhos. Não era o que a igreja estava vivendo lá atrás? E conhecer essa história do nascimento dos gnósticos, essa filosofia, nos traz a entender o que nós estamos vivendo hoje, que não é diferente. Neste período aqui, intertestamentário, nesse período da filosofia, do homem buscando um entendimento, um conhecimento para si, surgem várias linhas de como o homem poderia se evoluir. Aí a história vai trazer, e eu vou tentar pincelar aqui para não entrar muito a fundo, que também meu conhecimento não é tão profundo, mas aí existia aquelas ideias do ceticismo, do epicurismo, daquela questão do homem se evoluir. O cinismo é um que me chamou a atenção. O cinismo, de repente, diferente do que aquilo que a gente fala, o cinismo foi criado por um desses discípulos de Platão, que o homem ele tinha que viver como um animal. O homem vivia, esse homem que desenvolveu essa teoria nesta época, é Diógenes alguma coisa, nesse período helenístico. Esse homem vivia num barril, na rua. A história clássica nos conta que esse homem fazia suas necessidades na rua, ele não tinha casa, ele andava como um cão. O negócio dele era desacreditar em tudo que a sociedade pregava, que o ser humano não precisava de muito para viver. Fala para mim que hoje a gente não vê um monte de gente ainda vivendo assim. A gente vê muita gente vivendo assim. Uma filosofia dizendo que eu não me apego neste mundo. E aí eles vão distorcendo, sabe? Cada geração vai pegando um pouco daquilo e vai modificando ao seu prazer. Vai modificando aquilo que quer. Não, isso aqui não quero, eu vou colocar isso aqui. Não, isso aqui não quero, eu vou colocar isso aqui. E vão modificando, mas vão vivendo de maneira com que foi inserido na sociedade lá atrás. É terrível, amados. E a história nos conta que lá na frente, a história não, a Bíblia nos conta que lá na frente, João dentro da igreja,
está pregando para este povo. Quer dizer, esse povo ficou lá fora? Esse povo estava lá fora? Não, esse povo estava dentro da igreja. E aí os irmãos, os crentes que não querem conhecer a palavra de Deus, eles vão viver iguais. Vão viver iguais. Eu só estou falando só o que ainda era para o domingo passado, né? Ainda não entrei no que era para hoje, né? Pastor, não está? Isso que nós falamos já. Deixa eu entrar de fato um pouquinho no que era para hoje. Aí a gente falou, né, sobre essa questão de como era a questão política, do religioso e cultural que a gente acabou de falar agora. Eram pessoas numa cultura, né, aquele período ali do ambiente, de como o Novo Testamento começa a nascer, no período do silêncio ali, e também já em Jesus, né? Nesse período, esses povos fariseus, escribas. E é interessante a gente conhecer. Ah, mas eu não conheço. Está lendo a Bíblia o tempo todo e está dizendo. Ah, o fariseu, ah, o escriba. Ah, mas quem que é esse povo? Quem? Né? Nós falamos isso aqui domingo passado. Quem era cada um desse povo. Né? A política, a cultura deles. Falamos isso mais. Tradição oral. O paralelo. Né? Há pessoas também que... Não... Eu só vivo o Antigo Testamento. Inclusive, foi um dos fatos da conversa essa pessoa também tocou nesse assunto. Não, porque o Antigo Testamento era Deus falando. Hoje nós vivemos no tempo da graça. Fala de uma graça que não entende o que é a graça. Não entende essa separação. Essa separação que não é uma separação na verdade. São dois períodos, mas que são o mesmo. O mesmo é um cumprimento. O pastor utiliza a fala sobre a sombra do outro, né? O Antigo Testamento é a sombra do Novo Testamento, não é isso? Então, ou vice-versa. Mas eles vão dizer a mesma coisa. Se a gente olhar no campo da revelação do Antigo, paralelo entre o Antigo e o Novo Testamento, a gente vai ver que o Antigo Testamento, Deus revelava na lei santa, certo? No Novo Testamento a lei deixou de ser válida? De maneira nenhuma. Jesus Cristo ele fala, eu não vim anular a lei, eu vim cumprir a lei. Então, a lei ela se revela através do Filho de Deus, certo? Mas a questão da revelação, ela continua nos dois. O Novo Testamento não aboliu o Segundo Testamento. Acerca da aliança, permanece a aliança no Antigo e no Novo? Permanece. No Antigo Testamento, a aliança era colocada pela guarda e observação da lei de Moisés. No Novo Testamento, a aliança é a guarda pela obediência de Cristo. A minha aliança agora é em Cristo Jesus, entendendo que o sacrifício ele já fez. Então há um paralelo de aliança. Há também um paralelo sobre o perdão dos pecados, certo? O perdão dos pecados no Antigo Testamento era simbolizado através de um sacrifício. O homem ia lá, sacrificava um cordeiro para se chegar a Deus. No Novo Testamento, Cristo se faz o cordeiro, de uma vez por todas. Veja quão interessante é isso quando o pastor coloca aqui às quarta-feiras, e eu meditando sobre isso, a gente vê, se fosse da forma que as pessoas crêem em uma salvação pelas obras, todos os dias nós tínhamos que matar um carneiro, um cordeiro. Todos os dias, eu tinha que ter um rebanho de cordeiro, porque todo dia eu peco. Se todo dia eu peco e eu tivesse que me redimir, tinha duas opções. Ou Cristo teria que vir todos os dias, morrer na cruz, ou eu teria que sacrificar todo dia. Alguém vê Jesus Cristo morrendo na cruz todos os dias? Vê não. Então, uma vez só foi suficiente para me levar à salvação eterna. Concorda? É uma coisa meio estranha se eu não parar para analisar isso. Se todo dia eu peco e as minhas obras são o resultado da minha remissão de pecados, o que eu estou fazendo todos os dias para mim ser salvo? Vamos pensar de novo?
Se eu peco todos os dias, e a remissão dos pecados é por aquilo que eu faço, o que eu tenho feito todos os dias para remir os meus pecados? Moisés sacrificava o carneiro. Abraão sacrificava o carneiro. E nós estamos sacrificando o quê? Se a salvação é pelas obras por aquilo que eu faço, o que nós estamos sacrificando? Ou Jesus Cristo está morrendo todos os dias? Não, eu sou salvo não pelo sacrifício, por isso eu não sacrifico. Beleza, mas eu creio nas obras. Então vamos lá, Jesus Cristo está morrendo todos os dias? Eu pequei hoje, Jesus Cristo veio e morreu pelo meu pecado de hoje? Vou pecar amanhã, Jesus Cristo veio e morreu pelos meus pecados amanhã? Se não, se a resposta é não, a pergunta agora é: como nós vamos ser salvos então? Então nós temos que voltar a entender que a salvação ela é única para aquele que Cristo quis salvar, independente dos seus pecados, independente de quantas vezes você tem pecado. O arrependimento, quando você tem a graça de Cristo. Eu não vejo ninguém sacrificando carneiro todo dia. Eu não vejo Cristo morrendo na cruz todos os dias. Isso tem que nos significar alguma coisa. Isso precisa significar alguma coisa para nós. Diferente disso, está faltando alguma coisa. Diferente disso, está faltando alguma coisa. Ou eu aceito o sacrifício de Cristo, que Ele me amou antes da fundação do mundo, e isso basta para a minha vida, ou está faltando alguma coisa. Aí quem conhece a Bíblia e quer acreditar na Bíblia, vai entender que Deus me chamou e me elegeu antes da fundação do mundo, como o salmista diz, ainda em substância uniforme, o Senhor me chamou. Se eu creio nisso, tem resposta. Se eu creio que Cristo me elegeu antes da fundação do mundo, eu creio que no dia que Ele veio, que Ele morreu na cruz do Calvário, foi suficiente para me salvar. E quando eu comparo isso com quando João diz que ele não se manifestou, que nós ainda vamos se manifestar no corpo incorruptível, eu vou entender que eu estou salvo pela graça, mas eu continuo pecando porque eu ainda não manifestei como ele vai se manifestar. Eu não recebi esse corpo glorificado, incorruptível. Eu vou receber isso quando ele voltar. Agora fecha as escrituras. Agora eu compreendo que as escrituras fechou. Agora, diferente disso, é o machismo, é o que fulano acha, é o que ciclano fala, é o que meu pai inventou, é o que meu tio criou, mas não prova na Bíblia. Não prova na Bíblia. Ele vai remendar um Frankenstein, de texto daqui, texto dali, texto daqui. Aí, se nós não nos atentarmos para isso, como o versículo 6 diz, o versículo 9 diz, nós vamos ser humilhados, porque aí nós vamos passar por errados. Veja, é interessante, é complexo. Então é isso. Aí a gente vai chegar onde eu queria começar hoje. O Evangelho, então, é os primeiros livros do Novo Testamento. E o Evangelho, a gente compreende, a gente começou a falar na aula passada, que os Evangelhos, ele é boa notícia, boa nova, certo? Esse é o sinônimo de Evangelho. E aí a gente vai ver que o Novo Testamento também tem a parte histórica, Atos. Atos, ele é uma parte que vai contar a história de Cristo, igreja, e como os apóstolos começaram esta igreja primitiva. Então ele é um livro que vai contar história da igreja primitiva. História da ascensão de Cristo até os últimos dias dos cristãos. Alguns, né? Outros passam. A próxima epístolas vão ser as paulinas, que vai de Romanos a Filemão, que é Paulo escrevendo as cartas, certo? E as epístolas gerais, que é Hebreus e Judas, e o livro profético, que é Apocalipse.
A minha intenção era, no dia de hoje, a gente começar a partir daqui no Evangelho. Mas, aprove Deus que fosse assim. Então, a gente fala sobre os Evangelhos. Há uma dúvida muito grande acerca dos Evangelhos, que a gente olha o Evangelho e diz assim, puxa vida, Mateus fala uma coisa, Marcos vem e fala outra coisa de uma forma um pouco diferente. Lucas vem e fala outra coisa um pouco diferente. A fala de Lucas, a fala de Mateus e a fala de Marcos, elas não são iguais. Por que elas não são iguais? É importante a gente entender. Aí a pergunta é, então eu não posso crer, ou qual deles é o verdadeiro, ou qual deles eu tenho que seguir? Aí vem a questão da gente entender. Ou não dá para mim crer em alguma coisa que 3 pessoas falam a mesma coisa de forma diferente. Qual que é verdadeiro? Quem mentiu? Né? Eu não sei se alguém já passou por isso, mas quem vai buscar o entendimento às vezes vê. Uma parábola de Mateus, ela é colocada em Marcos, ela é colocada em Lucas, mas em um aspecto um pouco diferente, né? A gente entende isso, esses 3 evangelhos, e aí vai sobrar João, mas esses 3 evangelhos, eles são considerados como os evangelhos sinóticos. Essa palavra sinótico, eles querem dizer semelhante, igual, na mesma ótica. Ou ótica semelhante, ótica igual. Por que ótica semelhante e ótica igual, já que tem uma diferença? Aí eu vou lembrar aqui o seguinte. Quem estava aqui ontem? Na festa das crianças. Ok. Se eu perguntar para Lucy Mary, como estava organizado essas crianças aqui, o evento das crianças? Você vai me dar uma resposta. Você vai dizer assim, olha, tinha um negócio aqui que tinha umas bexigas verde, azul e amarelo. O pula-pula estava por ali, o pastor estava sentado aqui, o Ronaldo contou a história aqui, ok? A irmã Miriam que estava aqui também, ela vai dizer assim, mas o Ronaldo não estava ali, o pastor estava sentado lá. Não, o pastor estava aqui sim, mas o pastor não estava sentado aqui, o pastor estava sentado lá. Aí vem a tia Jusana e vai dizer assim, não, o pastor nem estava aqui, o pastor apareceu depois. A festa aconteceu, estava todo mundo aqui. Mas veja que cada um tem uma ótica de ver, porque a hora que a Susana chegou, o pastor poderia estar no banheiro, voltou. A hora que a irmã Miriam chegou, o pastor poderia estar aqui. A hora que a Lu estava aqui, o pastor estava aqui. Então, óticas de situações diferentes contam a mesma história. O ângulo e a perspectiva de que cada autor estava presente, ou ouviu falar, ou acompanhou, mostra a veracidade dos evangelhos, os 3. Só que com a perspectiva diferente. Por quê? Todos estavam. Se eu perguntar aqui, por exemplo, para o pastor e a irmã Miriam, como foi a festa de casamento, como foi o casamento de vocês? Fulano estava lá. Não, fulano não estava não. Estava. Lembra que fulano estava assim, assim, assim? É verdade, fulano estava assim, fulano realmente estava lá, porque... São histórias contadas anos depois desse povo ter vivido. Relatos foram se passando. Não é uma questão de qual evangelho está certo e qual evangelho está errado. Todos os evangelhos falam de forma correta. A questão é a perspectiva de cada autor com relação às coisas. Isso é importante a gente, ao olhar a Bíblia, a gente buscar entender. E aí, a gente vai ver uma questão que tem todas as mesmas informações em todos. Há algumas passagens que não tem. Mas veja que o importante é a gente ter uma visão ao ler esses evangelhos, é a gente compreender o seguinte. Dos 3 evangelhos sinóticos, eu não estou falando ainda do 4º evangelho que é João. Estou falando dos 3 evangelhos sinóticos. Esses 3 evangelhos, cada um tem uma perspectiva de dar ênfase ao seu evangelho, à sua escrita. Por exemplo, Mateus, ele vai ele vai colocar as suas escritas dando uma ênfase em Cristo, Rei dos Reis.
Ele vai resgatar as profecias, ele vai resgatar aquilo que os profetas falaram acerca de Cristo, da vinda dos reis, filho de Davi, e vai, toda vez que ele remeter a Jesus nas suas histórias, a tônica das suas histórias é colocar Cristo como rei dos reis. Este é o propósito principal de Mateus. Já o propósito de Marcos, ele vai colocar Cristo como um sofredor, como Cristo sendo Jesus, mas um servo sofredor, servo que compadece por aquilo quem ele ama. Veja que as histórias, a tônica do livro, ele é colocando sempre Cristo como servo, aquele que veio servir, era o Filho do homem que se fez servo e veio servir. Veja que a forma com que ele descreve passagens, veja que a forma com que ele coloca as passagens bíblicas sempre dá uma conotação de Jesus Cristo, o Salvador. Nenhum deles tira a ênfase de Cristo, nenhum deles tira o brilho, a essência e a natureza de Jesus Cristo sendo Messias. Isso ficou claro. A tônica com que eles colocam, eles vão enfatizar. Já Lucas, ele quer mostrar ao seu público, ao escrever, a essência de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele quer colocar esse personagem de Cristo como Filho de Deus, de fato. Ele quer dar evidência de Cristo, Filho de Deus. Esta é a tônica. Então, quando a gente olhar, a gente sempre vai ter um prisma de como eu quero olhar. Eu vou olhar sempre por esse prisma. Vão contar as mesmas histórias? Sim, mas as palavras que cada um usou, a tônica deles é dar ênfase em cada um desses pontos. E João? João já é aquele apóstolo de Cristo, né? Voltar só um pouquinho, eu não sei se vai estar no outro slide, mas já vou antecipar aqui. Não está no outro slide. Só antecipar aqui que algo interessante que eu não tinha parado, eu tinha uma confusão também acerca disso, mas aí eu fui buscar. Desses três evangelhos sinóticos, apenas Mateus, ele de fato andou com Jesus Cristo como discípulo. Os 12 apóstolos de Cristo. Vou corrigir. Apenas Mateus foi apóstolo de Cristo. Marcos e Lucas, eles estavam como discípulo de Cristo, não como apóstolo. Se a gente for ver os 12 apóstolos, não aparece o nome de Marcos e nem de Lucas. Há entendimentos de que ambos poderiam estar na grande comissão, mas eles não eram aqueles 12 chamados e escolhidos de Cristo, certo? Na minha cabeça só era Lucas, mas eu fui olhar, Marcos também não está. Marcos não aparece. Agora João, ele sim. João é o que a gente conhece de o discípulo amado, né? Aquele que reclina o peito, a cabeça no peito de Cristo. Então, ele trata Cristo, o evangelho de João, ele já trata Cristo como Criador, a essência divina. Veja quando ele escreve o primeiro capítulo do seu livro, do seu evangelho, ele diz, no princípio era o Verbo se fez carne e habitou no nosso meio. Veja como ele começa. O primeiro versículo dele já abre a essência de Deus encarnado, o Filho. Veja que como Deus encarnou e todo o seu evangelho vai dar ênfase na natureza divina de Cristo, sendo Deus encarnado. É interessante a gente entrar por esses evangelhos tendo essa ótica, porque a gente começa a compreender algumas palavras de dentro do evangelho, qual o autor quer nos conduzir a entender. Eu queria entrar em mais um ponto, mas eu acho que já está quase dando a hora. E aí eu queria abrir para algum questionamento, alguma dúvida. Alguém quer perguntar alguma coisa acerca do que nós falamos hoje? Ou fala, Suzana. Não? Alguém não?
Peraí, Sanlai, passa o microfone para a Suzana, por favor. Oi. Eu só achei interessante a respeito, você falando... Oi, som. A respeito da cosmovisão que cada um tinha a respeito dos livros, né? Quando eles escreveram o Evangelho. E é interessante que, por exemplo, tem pontos que ele relata e o outro não. Detalhes. Eu amo o livro de Lucas no Evangelho, porque Lucas ele é muito detalhista nas suas escritas. Mas a gente pode... Tem outros que eles acabam não trazendo esses detalhes. Mas quando você falou a respeito da coisa, como que eles queriam expressar Jesus, então o propósito, entendeu? Então eu achei isso muito interessante. Sim, sim. É como eu disse, a gente vai criando conhecimento, a gente vai tendo visão, a gente vai buscando, e aí a Bíblia é algo assim tão grandiosa que a gente não consegue compreender. E quanto mais a gente busca, mais a gente vai descobrindo. Quanto mais a gente descobre, mais a gente quer descobrir. Eu também não tinha me atentado para isso, sabe? A gente, de repente... Mas quando eu me deparei com uma leitura de um escritor, e eu vi essa comparação que ele fez, é isso aí. Tá justificativa, então. É igual, por exemplo, acho que Marcos ele não fala da infância de Jesus, né? Não, a gente viu ali que não. Então, aí, como ele quer falar de Jesus como ser... Como serve. Aí ele fala, a criança não trabalha, ela não Sobrou serve. mais tempo para ele fazer isso. Diferente de Mateus. Mateus, para ele começar a falar de rei dos reis, ele vem de toda a genealogia buscando de Davi. Mostrar que ele é a geração, leão da tribo de Judá, que ele é o rei dos reis. Ele busca todas essas tônicas para comprovar que Cristo é o rei dos judeus, rei dos reis. Ok? Bem, antes de terminar, eu quero fazer um momento aqui eu não fiz nenhuma dinâmica, porque eu acho que é interessante o que a gente falou. E eu falei uma fala aqui, eu queria trazer o Samuel, nosso professor da escola bíblica. Ele fez algo interessante essa semana no grupo. Nós temos 5 minutos para isso. E eu gostei, eu não sei se o pastor gostou, mas eu gostei. E eu, sem perguntar para o pastor, eu parabenizei ele. Achei legal. Ele lançou uma pergunta no grupo. Eu até encorajei ele a conversar com o pastor, se o pastor permitir, fazer mais vezes. Só que eu percebi que muita gente ficou com medo de responder. E eu fui lá e respondi. E eu falei assim, cara, eu tenho que ser sincero, não adianta eu mentir. Eu vou colocar a resposta E, né, de uma pergunta que ele fez. Por que eu estou trazendo isso aqui na escola bíblica? Porque faz sentido do que a gente falou aqui agora. A gente falou sobre discípulo, a gente falou sobre o evangelho, a gente falou sobre a grande comissão. Então esse é um assunto que está linkado com isso. E aí eu queria fazer uma pergunta. Todo mundo viu, não adianta falar que não viu, que todo mundo aqui viu. Quem viu a pergunta do Samuel? Todo mundo viu, viu? Viu. Como vocês veem aquela pergunta do Samuel? Samuel, faz sua pergunta aí de novo. Eu queria, em 3 minutos, abrir um debate rápido aqui. Tá, eu vou fazer então uma pergunta aqui para facilitar. Deixa eu achar aqui rápida. A pergunta do Samuel foi... Qual o propósito dos milagres? Veja bem. Qual o propósito dos milagres? Samuel deu uma opção: autenticar a mensagem do evangelho, fazer campanha, promover um pregador, trazer um novo evangelho, ou nenhuma das opções. Só um corajoso que divergiu, que foi a letra A. E eu vou fazer uma pergunta, por exemplo: quem aqui acha que o propósito dos milagres foi autenticar o evangelho? Levante a mão. 1, 2. Quem acha que é fazer campanha? Ninguém? Devaí? Aleluia! Quem acha que é promover um pregador? Sanlai? Ah, está assim?
Trazer um evangelho, um novo evangelho? Não. Nenhuma das opções. Mas os outros ninguém vai falar, não. Era bom a gente criar um debate acerca disso, porque, de verdade, nem eu sei qual é a resposta. Eu falei com Samuel, falei assim, olha, eu não sei qual foi a resposta, é por isso que eu estou fazendo, que eu queria que ele... Não, deixa o pastor neutro aí, que aí fica melhor para mim, se ele falar que não é. Mas veja, qual o propósito dos milagres? Como eu fui o único que divergi da opinião, não sei os demais, mas eu fui o único que... Não, mas eu queria que o Samuel falasse. Tá? Eu vou fazer o seguinte, já é 10h30, certo? Eu vou fazer a oração e encerrar. Quem quiser sair e tiver compromisso, pode ir, a gente fica aí. Quem quiser ficar, fica à vontade. Se ficar só nós dois, Samuel, eu vou aprender contigo, tá? Amém? Vamos orar então, agradecer ao Senhor? E após a oração, quem quiser ficar aqui mais uns minutinhos, a gente vai falar acerca disso, ok? Oremos então. Deus, Pai querido, amado, queremos te agradecer por este momento, Senhor, que eu creio que foi um momento que o Senhor preparou para aprendermos sobre a Tua Palavra. Eu confesso ao Senhor que o Senhor me deu grandes ensinamentos, que o Senhor me deu grande entendimento acerca daquilo que eu estou ministrando. Agradeço ao Senhor pela oportunidade que o Senhor me deu, porque ao fazer isso o Senhor tem me dado crescimento espiritual e entendimento. Obrigado, Senhor, muito obrigado pela oportunidade que tenho de conhecer a Tua Palavra, mas conhecer eu revelada pelo aquilo que o Senhor trouxe na Tua Palavra. Obrigado pelo entendimento que o Senhor teve, que o Senhor me deu acerca da Tua revelação da Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor me abriu os olhos ao ler a Tua Palavra revelada. Obrigado porque o Senhor me deu a oportunidade de poder me libertar, Senhor, daquilo que nem mesmo eu sabia o que era. Mas eu, ao conhecer o Seu Evangelho, me tira um fardo, me tira peso. E eu vivo, Senhor, na certeza de que estou no caminho certo, não o caminho no qual eu ouvi falar, não no caminho no qual eu aprendi, mas no caminho que a Tua Palavra me conduz. Obrigado, Senhor, porque isso traz paz. Obrigado, Senhor, porque isso traz alegria. Obrigado, Senhor, porque isso nos motiva a viver cada dia mais com desejo de entender a Tua Palavra, com vontade, Senhor, de cada dia mais aproximar do Senhor para vivermos santos e irrepreensíveis. Obrigado, Senhor, porque não sou mais confundido com as pessoas que não têm o conhecimento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me libertou, Senhor, dessa escravidão errada, do entendimento errado, de uma cosmovisão que me aprisionava. Mas hoje eu sou liberto pelo poder da Tua Palavra a entender os Teus propósitos. E cria em nós, Senhor, cada dia mais o desejo de falar da Tua Palavra, o desejo de entender a Tua Palavra, Senhor, e assim sejamos edificados dia após dia. Nos leve em paz, nos dê à noite um culto abençoado, Senhor, na Tua presença, que haja um derramar do Espírito Santo sobre as nossas vidas e sejamos impactados, sejamos confrontados com a Tua Palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Quem quiser ficar aí, o Samuel vai falar aí. Fala aí, Samuel, rapidão para nós não... Vou falar rapidão só para não comer mais tempo, né? Já tem pessoas querendo ir embora. Mas precisamos entender primeiramente, tem um escritor, Wayne Grudem, que ele vai dizer da seguinte maneira, quando ele vai trazer a definição de milagres, e ele vai usar algo na contramão daquilo que a igreja contemporânea acredita, porque ele vai falar que o milagre, os milagres em si,